Esse é o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou a Malu Vilela. Eu sou o Felipe Miranda. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estamos no mês de Outubro Rosa, uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. 2 tipos de câncer que mais afetam as mulheres em todo o mundo. E por esse assunto, quem está aqui no nosso podcast, convidada de honra, doutora Priscila Lugarinho. Ela é ginecologista, oncológica e mastologista, mestre pela Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Tem ampla experiência no cuidado de mulheres com câncer de mama e do colo de útero, unindo prática clínica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pesquisa em rastreamento e prevenção oncológica. Sua atuação integra ciência e acolhimento, trazendo uma visão muito completa sobre a saúde da mulher. Muito obrigada por vir no nosso podcast. Eu que agradeço e a honra é minha de estar aqui. Ótimo. Então, para a gente falar um pouquinho, a gente tem que lembrar que a doença renal crônica, ela não impede o surgimento de outras doenças, né? E as mulheres com doença renal crônica, elas precisam de cuidados ginecológicos, tanto quanto qualquer outra mulher. E a prevenção do câncer de mama e de colo de útero continua sendo essencial. Então, doutora Priscila, por que faz tanto sentido falar de câncer de mama e de colo de útero em um podcast sobre rins? Qual que é a importância da gente estar aqui hoje? Juntando a informação que vocês dois já colocaram, né? Então, o câncer de mama, o câncer de colo de útero são doenças muito prevalentes nas mulheres, né? Na população geral. E ter uma outra doença que impacta tanto na vida, né? Infelizmente, não te protege, né, de um câncer de mama ou um câncer de colo de útero, né? E o que acontece muito, o que a gente percebe, é que mulheres, no geral, já têm uma tendência a cuidar de tudo ao seu redor, cuidar de todos e não olhar muito para si. E aí a gente tem que sempre resgatar, né? E mulheres que passam por doenças graves e que precisam focar naquele tratamento, às vezes acabam deixando essa rotina de lado, né? Por conta de tempo mesmo, por conta do impacto social que isso traz, né? Então, acaba que a gente precisa resgatar, né, essas pacientes, falar assim, olha, precisamos voltar aqui e olhar para você de uma maneira integral, né? Isso já aconteceu, inclusive, eu estava relembrando até com uma paciente hoje de manhã, que na época da minha residência eu relembrei uma paciente que estava lá, com todo aquele cuidado em relação ao câncer de mama, né, fazendo o seu tratamento de maneira super adequada, e eu perguntei, e sua rotina ginecológica está em dia? Você fez seu Papa Nicolau? Aí ela, não fiz. E aí, quando a gente foi ver, tinha uma alteração no Papa Nicolau. E, felizmente, a detecção precoce permitiu um tratamento tranquilo, né? Que se a gente tivesse deixado de lado, não tivesse relembrado, poderia ter evoluído de maneira mais grave. É interessante, né, falar sobre isso até como uma experiência minha enquanto paciente também, né, com doença renal crônica. A gente até fazia brincadeira, porque tudo que acontece, a gente acha que é o rim. Então, na barriga, assim, qualquer coisinha, meu Deus, é meu rim. Se é transplante, então, é o rim. E sendo que tem vários outros órgãos, e aí a gente fica tão alarmada mesmo com essa situação da doença renal, que acaba esquecendo dos outros órgãos de cuidado mesmo. Eu mesma passei por uma experiência de detecção precoce e tive que fazer, né, um procedimento por causa do colo do útero, durante a questão que eu estava entrando na lista de transplante. Então, é mais um processo. Eu imagino que, assim, para quem já está em hemodiálise, para quem já está nesse cenário, às vezes o impacto é um pouco maior, porque parece que você quer ficar imune a outras doenças, a outros problemas, mas infelizmente não é assim que funciona, né? A gente tem que ficar alerta, atento, né, a todas as outras coisas que estão acontecendo no nosso corpo. E pensando nisso, você tem observado, assim, mulheres que tenham já um diagnóstico crônico,
Não sei se você tem muita experiência com quem tem doença renal, até porque esse episódio vai servir para mulheres, todas as mulheres, não só quem tem doença renal, mas puxando um pouco para quem vive com isso, se lembrar de cuidar, né, disso que é tão importante nesse mês que a gente fala do Outubro Rosa. Você tem observado que essas mulheres têm buscado mais? Como que tem sido, assim, a sua experiência? Ou como foi quando estava no hospital, no HC? Esses outros quadros de diagnóstico crônico, assim. Na época de HC, parecia até um contrassenso, né? Porque você está ali num serviço especializado, né? Tratando ali da melhor maneira, mas às vezes você não tem o acesso ao postinho de saúde para você fazer a sua coleta, né? Mas hoje em dia isso vem melhorando, né? Eu acho que a consciência vem aumentando, né? O próprio Outubro Rosa vem aí conscientizando cada vez mais as pacientes e acaba que as mulheres no geral, e acaba que essa conscientização não fica só tão restrita ao Outubro Rosa, né? Todos os meses do ano, né? A gente tá lembrando mais de trazer as pacientes, falar assim, vamos lá, vamos fazer a rotina certinho. Não é só o Outubro Rosa, tem o Março Lilás, que é do câncer de colo de útero, né? E então eu acredito que está melhorando, sim, que a gente está mais consciente a respeito do nosso corpo, né? Eu vejo, sim, mulheres... não só a respeito de doenças crônicas, mas, por exemplo, gravidez também, né? Uhum. Essa questão que você comentou, assim, a gente acha que tudo é da doença renal, né? A gente, às vezes, acha que tudo é da gravidez e esquece que ela pode ter outras doenças, né? Então, vem melhorando, sim, eu acredito que sim. E pensando em mulheres imunossuprimidas, que é o meu caso, né? Que fazem transplante... transplantados ou em diálise podem ter mais riscos em relação ao HPV, né? Infecções como o HPV. Doutora Priscila, quais são os principais riscos para essas mulheres? E explica um pouco sobre a relação do HPV com o câncer de colo de útero, para que seja mais claro, né? E quais são os riscos de uma paciente que é imunossuprimida? Tá. Então, do HPV em relação ao câncer de colo de útero já está bem estabelecido, né? Que o HPV é o principal causador de câncer de colo de útero, né? Existem outras causas menores, mas esse é o de grande peso. E o que causa ali, a relação dele, é que ele entra na célula e causa uma mutação, né? Então, uma mutação a nível celular, né? Não é uma mutação genética da paciente, né? É uma mutação ali daquelas células, e isso faz com que aquele crescimento, né, evolua para um câncer de colo de útero. O que acontece é que mais de 90% de nós mulheres já tivemos contato com HPV em algum momento da nossa vida. E a resposta imunológica, né, ao HPV é o que vai determinar se esse contato vai evoluir para uma lesão no colo do útero, e se essa lesão não for diagnosticada precocemente, não for tratada, né, ou a própria resposta imunológica não consiga resolver, ela vai evoluir no futuro para um câncer de colo de útero, né? Então, o que acontece da relação do HPV com o câncer de colo de útero é que a infecção persistente, e muitas vezes a infecção com outros vírus, né, com outras ISTs ali, elas podem facilitar esse processo, né, de evoluir para um câncer de colo de útero. Uhum. E aí a imunossupressão está associada a isso, né? Então a imunossupressão ela vai prejudicar o combate ao HPV, né, pelo organismo. Sim. E quando a gente fala, além da rotina, né, do tratamento dos rins, muitas mulheres em diálise ou após o transplante se perguntam se precisa de algum cuidado especial, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, no nível das pacientes que têm doença renal em hemodiálise ou transplantadas, existe alguma rotina diferente em relação ao rastreamento, ao tipo de exames para fazer? Ou segue a mesma linha, ou tem uma periodicidade um pouco maior? Certo. Então, a rotina recomendada, né,
pelo Ministério da Saúde, quando, na população geral, quando se tem 2, antigamente, né, ou até recentemente, 2 Papa Nicolais normais, né, 2 colpostologias normais seguidas por 1 ano de diferença, aí a paciente poderia seguir com o Papa Nicolau cada 3 anos. Aqui eu quero abrir um parênteses, que às vezes as pessoas interpretam isso como, eu só vou ao ginecologista cada 3 anos, né? E na verdade a gente tem a mama para ser vista anualmente e temos também a vulva, também existe câncer de vulva, existe câncer de vagina, então quando você vai ao ginecologista, mesmo que não seja o momento de coletar o Papa Nicolau, você tem que ser examinada, tem que ser passado espéculo, tem que ser visto tudo ali, né? E então existe essa recomendação. Agora está sendo paulatinamente modificado a rotina, né, a recomendação para o PCR, né, o HPV-DNA, a cada 5 anos. Né? Mas para as mulheres que têm doença renal crônica ou que têm alguma imunossupressão também, o ideal seria, né, coletar o Papa Nicolau ainda anualmente, né, e pode colocar o HPV-DNA associado a cada 5 anos, mas mantendo ainda o Papa Nicolau anualmente, né. A diferença dos dois é que o Papa Nicolau, ele detecta quando já tem uma lesão no colo do útero, né, então ele funciona como uma prevenção secundária, né? O PCR, ele vai funcionar de uma maneira que, mesmo que não exista, o Papa Nicolau esteja normal, se você detecta subtipos oncogênicos do HPV, tipo o 16 e o 18, então você acaba conseguindo intervir de maneira mais rápida, né? Detectou o HPV 16 e 18, então vamos já avaliar com uma colposcopia, vamos ver se já tem alguma lesão que não foi detectada no Papa Nicolau, vamos ficar mais atento para essa questão de resposta imunológica, vamos ficar mais atentos para como vamos seguir essa paciente, né? Até legal falar disso, né? Porque é uma portaria recente, né? Essa questão do HPV-DNA no SUS, né? É uma diretriz que saiu no Ministério da Saúde agora de agosto desse ano, praticamente, né? Mas até no meio privado ainda tem uma certa dificuldade até para fazer isso de forma efetiva, né? Colocar isso na prática. Mas é uma coisa que vai melhorar, inclusive, o rastreamento, né? Que eu acho que é importante as pessoas saberem já da existência dessa recomendação, né? Isso. Mas agora pensando um pouco sobre vacinação, né? Porque a gente tem a vacina do HPV agora, né? Mas depois do transplante é uma vacina que não pode ser feita, né? O HPV. Então, a vacina é uma das principais formas de prevenção e pensando em pacientes renais crônicos, especialmente as que estão na hemodiálise, e inclui-se homens também que podem tomar a questão da vacina do HPV. Me fala um pouco sobre da vacina, a importância, a eficácia. Hoje, no SUS, a gente sabe que é até os 15, é isso? Anos que pode tomar? Isso. Mas existe alguma... para quem é imunossuprimido e para quem está passando por hemodiálise, pode ter um pouco essa diferença, conseguir algumas vacinas. Até né? os 45 anos, nesse caso. Então, na verdade, a vacinação, ela funciona por conta disso tudo que a gente conversou anteriormente, né? Então, ela vai melhorar a resposta imunológica. Né? Ela não vai impedir que a gente adquira, como qualquer outra vacina, né? Ela não vai impedir que a gente adquira, a não ser por imunidade de rebanho, né? Mas é uma questão de que ela vai melhorar a nossa resposta imunológica ao vírus do HPV, né? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar a nossa resposta imunológica, nós vamos fazer. E, então, tem algumas recomendações que estão modificando, né, a respeito disso, e a vacinação também é algo que
Agora o Ministério vem recomendando uma dose única, né? Porém, para aquelas pacientes que serão submetidas a uma imunossupressão ou têm alguma doença que já causa uma imunossupressão, aí o ideal é fazer 3 doses. Legal. E legal, é importante falar isso, porque você citou a questão da vacina, né? Tem os CRIs, né? Quando a gente vai falar de paciente que tem uma imunossupressão, que é igual quando vai fazer o preparo do transplante, a gente tem... É claro que a gente tem as vacinas que são recomendadas, que tem no SUS, mas tem vacinas que não tem. Mas a HPV é uma das que teria, né, a recomendação, que conseguiria pegar, né, fazer nos centros, né, mais específicos, só que a gente sabe que às vezes o acesso ainda é difícil, né? E acaba que é uma vacina que vai fazer, às vezes, no ambiente particular, nem todos teriam acesso, né? Uma medicação que ainda tem é cara, né, para a população em geral, né? Sim. Bom, agora falando um pouco sobre a ultrassonografia transvaginal como forma de rastreamento do câncer ginecológico. Mas, no entanto, sabemos que as principais diretrizes são bastante cautelosas quanto a esse exame, já que ela não substitui métodos formais de rastreio, em alguns casos pode até gerar achados que podem confundir. Existe alguma recomendação formal para o uso de ultrassonografia transvaginal como exame de rastreamento do câncer ginecológico? E no caso de pacientes renais, tem algum outro exame complementar? Não reconheço nenhuma forma que o ultrassom transvaginal seja usado como um exame de triagem, né? Existe esse equívoco, né? Algumas pacientes até, eu já peguei pacientes assim, eu tenho um problema na minha perna, não consigo coletar o exame ginecológico, não dá para fazer um ultrassom transvaginal. Eu falo, infelizmente não dá, a gente vai ter que dar um jeitinho, a gente vai ter que coletar, né? Aliás, o HPV-DNA, ele até pode facilitar por conta de que a coleta é mais fácil, né? Mas de todo jeito, a gente tem que fazer especular, examinar o colo do útero. Sim. Para o câncer de colo de útero, o ultrassom transvaginal não é válido, não funciona. E para nenhuma triagem, pelo que eu compreendo, né? Até para o câncer de ovário, não existe uma triagem, né? O ultrassom ele vai servir para fazer um diagnóstico, né, para detectar quando ele já está instalado, né, não funciona como uma triagem. Perfeito. É importante até para desmistificar isso, porque muitos pacientes questionam, né? Fazer ultrassom como rastreamento, mas realmente não tem, né? Não tem. Para doença renal crônica, né, no finzinho da sua pergunta, para paciente que tem doença renal crônica, o que a gente precisa fazer mesmo é aquilo que eu comentei, a coleta do Papa Nicolau anual, pode até associar, deve, na verdade, né, o PCR para HPV a cada 5 anos, e aí o ultrassom transvaginal, caso o médico converse, e é muito importante a gente entender também que é preciso uma análise completa da paciente, né? Então, não é só a questão da doença renal, só do câncer de colo de útero, do câncer de mama, tem ali todo o histórico pessoal da paciente, tem, né, então, das comorbidades, dos medicamentos que usam, dos hábitos, das alergias, dos hábitos de vida, tem também o histórico familiar completo que tem que ser analisado para você identificar também outras questões que aí a gente tem que personalizar, né? Então, a gente está falando aqui de política pública, de saúde, né? A gente está falando de diretrizes, de recomendações, mas também tem esse olhar, tem que ser um olhar mais pessoal, né? Então, para doença renal crônica, né? Uma coisa assim, seria para o câncer de colo de útero, Papa Nicolau e o PCR, né? Então, o Papa Nicolau com frequência anual, o PCR a cada 5 anos. Se tiver alguma queixa associada que possa levar a pensar que tem outros micro-organismos associados, né, alguma outra IST, vamos examinar para ver se tem e tratar. Isso também diminui o risco de câncer de colo de útero, né? Porque, como eu falei, se tem o HPV sozinho, sua resposta imunológica age, ok. Mas se tem o HPV sozinho, e aí você tem lá uma clamídia associada, você tem que tratar aquela clamídia, ela junto com o HPV ali, né, um fermento, né? Então, isso tem que ser visto de uma maneira, assim, muito detalhada, né? Para o câncer de mama,
não tem também, o câncer de mama também tem que seguir, né, o ideal, a mamografia a partir dos 40 anos, né, anualmente, né, pela recomendação aí da Sociedade Brasileira de Mastologia, né, Sociedade Americana de Radiologia, então, anualmente a partir dos 40 anos, no Ministério da Saúde, recomendando a partir dos 50 anos bienal, né, e não tem uma grande mudança em relação a isso. É muito importante os hábitos de vida, né? Os hábitos de vida saudáveis, atividade física, não fumar, evitar obesidade, né? Essas coisas são interessantes. E a gente está falando aqui de um tema que eu acredito que ao longo do tempo vai se transformando, mas são tabus, porque quando a gente fala de IST, né, infecções sexualmente transmissíveis, às vezes a mulher tem muita dificuldade de aceitar fazer um exame de Papa Nicolau. Eu mesmo tive experiência na graduação, que foi inclusive quando nós nos conhecemos, eu fiz estágio. A doutora Priscila era residente lá na oncoginecológica, eu gostava muito dessa área também. E aí a gente vê perfis de mulheres que realmente às vezes nunca tinham feito um Papa Nicolau, tem essa questão da vergonha, tem muitos tabus ainda, né? Eu acredito que isso afeta bastante a procura também, então o acesso, quando chega, às vezes chega já tá um pouco evoluído. E esse diagnóstico precoce, ele pode, sim, salvar a vida de muitas mulheres, né? Por isso que é importante. É isso que parte meu coração. Às vezes, quando eu diagnostico um câncer de colo de útero, eu falo assim, não era para ter acontecido, não era para nem existir mais câncer de colo de útero, né? A gente já tem muitos benefícios aí, né? Que trazidos aí pela tecnologia, a gente pode evitar, né? E quando a gente fala disso, às vezes, por mais que a gente sabe que o SUS, né, a gente tem acesso, mas às vezes é um acesso ainda que é desigual, né? A gente está falando num país enorme, que a gente tem estados que têm menos acesso à própria saúde básica, né? E isso, incrivelmente, por mais que a gente tenha o acesso que é importante, né? E quando a gente fala dos pacientes em diálise, até a gente estava conversando aqui antes, né, que às vezes o único médico que o paciente às vezes tem acesso é o nefrologista ali da clínica. E às vezes eu falo que a gente tem muita coisa para resolver, mas a gente tem que abordar isso também, né, porque aí é a importância, porque se a gente não abordar, aquilo vai acabar sendo esquecido, né, o paciente vai ter o acesso, e se a gente não encaminhar esses pacientes, às vezes eles vão ficar ali sem ter acesso, e por, às vezes, desconhecimento, ou por não ter o outro médico que vai solicitar esses exames, né? Então, o que você acha que está faltando ainda para o acesso, quando a gente fala do acesso no âmbito de saúde geral, não só na saúde pública, assim? Falta, às vezes, o cuidado também das outras áreas, né? De preocupar-se com isso, porque eu acho que a gente está muito individualizado hoje em dia na medicina, né? A gente está faltando integrar, né? Sim, a gente está cada vez mais especialistas, né? E esquece do conjunto geral, né? Que é o que a gente está conversando desde o início aqui, né? Que a gente tem que olhar para o paciente de uma maneira integral, né? Então, realmente, é muito importante que todos os médicos lembrem, né? Olha, a gente precisa dessa rotina, porque a gente, em alguma fase da vida, a gente vai passar por algo difícil, né? E às vezes esse algo difícil vai perdurar por muitos anos, né? E aí, se a gente focar só nisso e esquecer de se olhar assim da ponta do cabelo até a unha do dedão, a gente acaba deixando passar, né? Então, é muito importante. Às vezes eu olho para paciente, vejo uma manchinha na unha e falo, já fui no dermatologista avaliar? Vamos ver se isso aqui não pode ser um melanoma, não pode ser alguma coisa. Então, né, eu não preciso fazer o diagnóstico pelo outro especialista, mas eu posso lembrar de encaminhar. E aí, é muito importante que outros especialistas lembrem que a mulher precisa fazer a sua rotina ginecológica, né? Então, passar pelo ginecologista, avaliar a sua rotina para a sua idade, né? O que é importante para a triagem de câncer de mama para aquela idade, o que é importante para a triagem do câncer de colo de útero. E também não só lembrar, como às vezes conversar e perguntar, tá difícil para você fazer a sua rotina?
Era só lembrar ou tem algo a mais, né? Porque, por exemplo, para a mulher que tem doença renal crônica, o dia, né, é muito puxado, né? É muita coisa, é muito compromisso, né? Então, às vezes tem que integrar, né? Tem que falar assim, ó, peraí, vamos ver, suas diálises, estão marcadas para tal. Como que a gente pode ajudar aqui para fazer a sua rotina ginecológica acontecer, né? Às vezes, no hospital terciário, né, até fazer uma ação em conjunto, né, e falar assim, ó, vamos trazer aqui o pessoal, vamos aproveitar esse momento que a paciente está aqui esperando pela consulta e já vamos coletar o Papa Nicolau, já vamos ver o que está faltando, né? Claro que isso aí tem que ser visto de uma maneira aí, que seja possível, né? Mas eu acredito que pelo menos olhar de uma maneira acolhedora, entender que a rotina é muito puxada e não é só questão de lembrar, né? Às vezes a gente lembra e parece até uma cobrança, né? Poxa, mas você não fez essa rotina ginecológica? Vamos fazer a sua rotina ginecológica? Às vezes é difícil mesmo, né? Então, às vezes a gente tem que pensar ali junto com a paciente o que a gente pode facilitar, né, para acontecer. Até a gente conversou em episódios anteriores, né, da questão até do papel que agir ali no ambiente da diálise, falando nesse ambiente, né, vira uma família. Então, assim, tem uma relação de confiança. Então, acho que ali é o momento que às vezes a paciente que tem um medo, uma insegurança, vai falar sobre alguma queixa. Várias vezes já teve situações de pacientes falar, eu tô com um nódulo na mama depois de muito tempo. E aí você vê que faltou procurar o acesso à vergonha e às vezes alguém menosprezou isso porque não focou naquilo, não é minha área. Mas isso tem que ser avaliado, tem que ser encaminhado e ajudado. A gente tem uma equipe multi, a gente tem o acesso, a gente tem que promover o acesso, né? E a informação que é o mais importante. Com certeza. Quando você se demonstra acolhedor, né? E que tá ali para ela de uma maneira verdadeira, ela vai se abrir com você também, vai buscar essa ajuda, né? E até trazendo essa questão de acesso, da minha experiência na saúde da família, que geralmente é a enfermagem que colhe, né? Faz o Papa Nicolau. E em vários contextos, falando de Brasil, eu tive experiência no Rio, que é diferente daqui, né? Então, às vezes, a mulher ia lá e a gente não conseguia ter o vínculo. A gente não sabia se ela ia voltar. Então, a gente tinha que fazer tudo, assim, não, vamos aproveitar que ela tá aqui, vamos fazer tudo. Porque é o jeito que a equipe tinha, né? E, às vezes, alguns protocolos e diretrizes, eles nascem a partir disso, né? Então, essa realidade aqui, a gente não sabe se a mulher vai voltar para fazer outro exame, então vamos fazer tudo que tem para fazer. Às vezes até algumas medicações até para prevenção, sabe, assim, identificou uma coisa, de, então vamos passar já. Eu me lembro que era bem assim. E então, pensando no contexto de saúde pública, a gente tem sempre que entender que em cada lugar existe uma realidade, a pessoa está vivendo uma realidade e que, além disso, tem que ser individualizado. Então, tem a questão da equidade, da integralidade, que é o que a gente fala dentro do SUS, como é importante, né, poder fazer isso. E só um adendo, que você me lembrou, às vezes coleta o exame e não checa, não volta para checar, né, que é a mesma coisa que não ter feito, né. Então, isso também tem que ser conversado, né? Falar assim, vamos dar continuidade, vamos voltar no retorno, vamos checar os exames, né? E falando um pouquinho, a gente comentou isso, né, do vínculo, né, da equipe. E é até interessante, a Malu trouxe, na verdade, essa informação, até a gente buscou, né, da questão que o paciente que está no preparo para o transplante, né, ou na fila, ele tem uma incidência maior de câncer. Aí é uma ambiguidade, mas na verdade é uma ambiguidade boa, porque a gente faz o diagnóstico, às vezes pelo acesso e às vezes pela obrigatoriedade, né? Quando a gente fala de preparo, né, a Malu passou por isso, a gente tem uma série de protocolos que até são mais rigorosos. A gente pode até esmiuçar um pouquinho mais, mas que são protocolos que exigem a rotina ginecológica, um laudo liberando a saúde, né, pela parte da ginecologista. Isso é importante e traz acesso, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, né? Por que será? O acesso e porque a gente tem justamente o pedido dos exames e a preocupação com isso, o rastreamento, né? Nesse estudo estava falando sobre isso e sobre a taxa de mortalidade de mulheres que não estão inscritas na lista de transplantes é maior do que as que estão, porque não faz rastreio, né?
certo. Então, olha que impacto, né? Quando eu li, eu falei, nossa, eu realmente não tinha parado pra pensar. Mas é verdade. E é muito sobre esse lugar de, já estou com doença renal, já tenho que fazer hemodiálise e esquece de todas as outras comorbidades de problemas, doenças. E aí, dentro do transplante, que a gente precisa fazer um levantamento clínico para entender como que tá toda a saúde daquela pessoa, porque vai ter a imunossupressão, então tem que ter essa garantia de que vai dar tudo certo. Então, o rastreamento é maior, né? Entra aí a questão que o Felipe falou da obrigatoriedade, né? Sim. Que a gente não consegue extrapolar isso para todo mundo, né? Sim. A gente tem as recomendações e aí a gente precisa realmente de um olhar acolhedor para trazer, né, as pacientes de uma maneira não obrigatória, mas consciente, né? Sim. E isso é bem interessante, eu até falo um caso, eu comentei com a Malu, teve um caso que a gente tinha uma paciente na época da residência, uma paciente que estava em diálise, que foi justamente fazer o preparo para o transplante e foi diagnosticado um nódulo, um estágio bem precoce, né, um tumor, foi tudo desencadeado pela fila. É uma notícia triste, é claro, mas foi um diagnóstico que foi precoce, ela possibilitou fazer um tratamento de algo que às vezes poderia perdurar por anos, né? Eu mesma sou exemplo disso, que na verdade eu tive a suspeita, né, de nódulos malignos, tive que fazer a nefrectomia, tirar os 2 rins, que inclusive quem fez parte da equipe, né, da urologia foi o Pedro, né, que é o marido da Priscila, da doutora Priscila, e exatamente dentro dos exames que eu tava fazendo para poder entrar na lista, e aí acontece isso, eu falei, gente, meu Deus, foi um processo, ela viveu isso comigo. Nossa, ela foi muito importante para mim nesse momento. Eu comento que é um mergulho, né? Que a gente para de respirar um pouquinho, mergulha, mas sabendo que depois vai voltar para a superfície, vai voltar, né? Sim. A respiração normal, né? E falando um pouquinho de preparo, a gente citou alguns dos rastreios, né? Eu acho que é interessante falar. É incrível, eu fui até pesquisar um pouco mais sobre questão, por exemplo, falando da fila do transplante, né? Que eu acho que é interessante, que muitos que estão ouvindo a gente estão, às vezes, nessa fase, ou vão entrar nisso. Não tem um protocolo formal. Cada serviço orienta algum tipo de rastreamento. É até interessante que o que eu busquei, o HPV-DNA não entrava ainda, porque é recente, né? Mas é uma coisa que, eu acho que isso vai ser uma obrigatoriedade, pelo menos no preparo do transplante. Então, cada hospital faz de uma forma, né? É claro que, juntando todos, quando você pega a diretriz da Sociedade Brasileira de Nefrologia, a BTO, fala que é a mamografia e o Papa Nicolau. Só que também, eu acho que até uma certa crítica a um protocolo formal é que às vezes a gente pede só esses 2 exames, né? Mas é igual que você falou, a avaliação tem que ser mais ampla. Você acha que nessa parte de você pegar uma paciente que vai entrar nesse preparo, existiria algum outro exame, alguma recomendação adicional, além da mamografia do Papa Nicolau e pensando no HPV-DNA? Teria mais algum exame que você acharia interessante, mesmo que não faça parte de um protocolo formal para isso? Tá. Quando a gente fala de triagem mesmo, triagem é aquela detecção precoce, né? Então, como uma prevenção secundária, é mamografia mesmo, né? E o Papa Nicolau, né? O que a gente precisa analisar, por exemplo, que eu bato muito na tecla, é histórico familiar, né? Sim. Então, às vezes, pacientes mais jovens que não entrariam ainda para a faixa etária da mamografia, às vezes poderiam se beneficiar de ultrassom de mamas ou até mesmo de uma ressonância magnética, dependendo do histórico familiar, né? Então, realmente é personalizar o olhar mesmo, né? Olhar para a paciente. Eu acho que a análise do histórico familiar tem que entrar aí nisso, né? Se você obrigar a olhar para o histórico familiar, você já fala, nossa, peraí, tem isso. E tem que perguntar um por um, porque às vezes, se você perguntar no geral, a paciente não vai lembrar. Então, eu geralmente pergunto, tem histórico familiar de câncer de mama? Tem histórico familiar de câncer de ovário? Tem histórico familiar de câncer de próstata? Tem histórico familiar de câncer de intestino? E eu vou perguntando tudo. E aí é que eu vou vendo, assim, que não dá para aquela paciente eu seguir só um roteiro, né? Eu tenho que olhar e falar assim, olha, a gente faria a colonoscopia, né, a partir dos 45 anos de idade, mas para você,
como a sua mãe teve com 45, vamos fazer uma coluna agora aos 35, antes de você entrar para a fila, tudo, vamos fazer, entendeu? Então, tem algumas coisinhas assim. Ou os próprios sintomas, né? E aí tem que perguntar também, sintoma por sintoma, para poder colocar isso. Então, realmente é muito mais amplo, né? O protocolo existe, mas tem que individualizar. Não adianta a gente ficar só naquilo, né? Isso é o mais importante. Acho que a medicina já está maior que isso, né? Sim. E a questão da mamografia, né? Como que funciona atualmente? Porque a gente sabe que existem outras formas de detectar o câncer de mama, a tomossíntese, né? Mas que não está disponível para todas as mulheres. Acho que é mais para quem tem as mamas mais densas, né? Mas você pode falar um pouco como funciona isso? Pensando em todo o contexto, né? De todas as mulheres, não só quem tem doença crônica, né? Tá. Então, o ideal, né? Seria para a população geral fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade, anualmente, né? E aí, a gente, em pacientes mais jovens, a palpação das mamas por um especialista, né? Avaliar a palpação das mamas. Se a gente encontrar alguma lesão, um ultrassom de mamas, né? A partir desse ultrassom, a gente definir se precisa fazer algum exame complementar, né? Então, tem a tomossíntese, tem a ressonância magnética das mamas, né? Então, avaliar de uma maneira, né? A partir disso aí, do exame físico, dos sintomas da paciente, né? E eu costumo também informar muito as minhas pacientes. Às vezes as pacientes já estão indo comigo há anos, elas escutam a mesma coisa, mas é porque eu quero que fique bem fixo na cabeça, né? Então, os sinais de alerta, né? Então, os sinais de alerta de câncer de mama, né? Então, o nódulo que aparece, uma alteração de pele, uma pele avermelhada, enrugada, uma retração da papila, saiu secreção pela papila, né? Então, que a gente chama de descarga papilar. Eu até falo para os pacientes, não é para ficar apertando, senão começa a secretar prolactina e começa a bagunçar tudo, mas tirou o sutiã, viu se está molhado, se está seco, linfonodo embaixo da axila, né? O supra infraclavicular. Então, eu sempre repito para os pacientes isso. Como o câncer de colo de útero também. Um corrimento de odor fétido, um sangramento, né? Uma dor pélvica, então tudo isso precisa ser avaliado. Então sintomas têm que ser avaliados, o exame físico tem que ser feito, e aí os exames de imagem a partir daí, né? Perfeito. A importância do acesso, né? Acho que é fundamental, né? A gente não tem que pensar só no exame, né? Porque muitas vezes acho que tem que fazer só a mamografia ou Papa Nicolau, né? Muito mais do que isso, né? Sim. E agora pensando em mulheres que que descobrem, né, um câncer, né? Eu queria que você falasse como que é a sua abordagem com essas mulheres, independente delas serem renais ou não, né? Qual que é a importância da humanização, do cuidado nesse momento tão sensível desse diagnóstico, né? Como é que você lida e conversa com essa paciente para que ela possa lidar com esse diagnóstico? Acho que toda a importância, né, da humanização, do acolhimento, porque eu acredito que o desfecho positivo, né, ele vem daí, né, da paciente se sentir segura, né. Eu falo que eu gosto da mudança no olhar, né, a paciente chega com o olhar assustado, né, com aquele diagnóstico, não sabe para onde vai, e aí a gente vai traçando planos juntas e conversando e desmistificando, e aí o olhar vai mudando, né? O olhar na próxima consulta já vem mais sereno, eu já entendi que é esse caminho que eu tenho que seguir, e aí aos poucos o olhar vai se tornando até mais poderoso do que era antes, né? E eu falo que o sucesso não está só no desfecho positivo, mas no jeito como a gente vai caminhar até lá, né? Sim. Então, cada degrau que a gente vai subir, se a gente vai ficar só olhando para cima, ou se a gente vai olhar para os lados e vai ver tudo que está acontecendo, né? Então, também é muito
personalizado, porque cada um vai reagir de uma forma diferente, né? Mas a ideia é trazer o maior conforto e segurança, né? Então, eu fico muito feliz quando a paciente se sente segura com aquilo que a gente está traçando juntas, né? Então, se eu vejo que não tem segurança ali, a gente vai reanalisar, vai rever. Eu lembro muito da minha experiência, eu sempre gostei muito dessa área. E eu tive contato desde o primeiro ano na reabilitação, né? Lá na escola de enfermagem. E que era depois do tratamento, né? A questão da fisioterapia, da nutrição, os psicólogos, todo mundo trabalhava para trazer isso para a mulher na reabilitação. E eu ouvia muito a fala dessas mulheres, e é claro, a gente sempre que fala de não romantizar, porque é um diagnóstico difícil. Tanto a questão de ser renal crônico ou de ter um diagnóstico como câncer de mama ou de colo de útero. Mas eu lembro delas falando o quanto isso aproximou a família delas. Eu tinha muito esse desfecho, assim, dessas pacientes falando, nossa, depois, quando isso aconteceu comigo, eu tive mais cuidado da minha família, eu tive mais atenção do meu marido. Eu ouvi isso mais de uma vez, isso ficou marcado para mim, porque às vezes elas conseguem um olhar diferente para a vida. Isso ajuda muito no tratamento também. Sim, acontece de tudo, né? Sim. Eu já vi, assim, tanto por esse lado, quanto pelo outro lado também, de marido abandonando esposa, que por conta de fazer uma mastectomia, né? Ou até namorado abandonando namorada que eu só pedi uma ressonância, não era nem porque era para avaliar, pedi uma biópsia. Então, o medo já daquele resultado da biópsia já afastou, né? Sim. Mas o que eu vejo muito é o fortalecimento da mulher em todos os aspectos, né? Parece que é o tempo mesmo, né? Vai caminhando, e aí ela vai se fortalecendo. Eu acho que a questão de ver que dá conta, de que ver que tem recurso, né? Olha, a gente tá com esse diagnóstico, mas a gente tem isso para fazer, né? A gente não tá com o diagnóstico falando assim, não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem para onde correr, tem muita coisa para fazer. Vai ser difícil. Sim. Não vai ser fácil, como eu comentei, né? Vai ser um mergulho, né? A gente vai tampar a respiração, não vai ser fácil, mas depois a gente vai voltar, né? Exato. Tem outra questão também que da autoimagem, né? Do cabelo cair também, aí na hora de estar passando pela quimioterapia. Isso é uma orientação que a gente dava de ouvir, porque isso impacta muito na questão das mulheres, e eu me lembro muito disso lá na enfermagem. E é a importância desse cuidado humanizado na orientação, na hora de dar esse diagnóstico, tem toda a importância, né, do seu trabalho e de toda uma equipe, né, que trata dessa paciente. E agora, se você pudesse dar um conselho para um profissional que trabalha com a nefrologia, para incluir a ginecologia no cuidado integral, né, o que você diria? Eu acho que o Felipe já falou até, né, tipo, de lembrar, de falar assim, olha, a sua rotina está sendo realizada, né, vamos lembrar de olhar para você de uma maneira integral mesmo, né? Lembrar que não existe só a doença renal crônica, né? Infelizmente, né? Poderia parar, né? E falar assim, é só a doença renal crônica que você tem que lidar, mais nada vai acontecer com você. Mas, infelizmente, não é assim. Então, a gente precisa estar fortalecido, né? Para procurar atendimento, fazer a sua rotina, não ter medo de ter outros diagnósticos, né? Lembrar a paciente que o diagnóstico precoce é uma dádiva, né? É muito importante, porque a gente permite tratamentos simplificados e realmente efetivos, né? Então, basicamente isso, lembrar, né, as pacientes, e até se quiser e puder, pode até fazer linkar mesmo, né? Fazer algo multidisciplinar, transdisciplinar, e até conversar com outro colega, né? E Priscila, o que você vislumbra para o futuro, assim, no tange a prevenção do câncer de mama e colo de útero? Você acha que tem mais coisa que vai surgir? A gente acha que vai ter mais avanços aí, acesso, tecnologias?
É uma pergunta complexa, né? Sim. Precisa ter uma visão. O câncer de colo de útero, eu vislumbro que ele não exista mais, né? Que a gente consiga aí você vê que vem vindo, né? Coisas assim, e eu acho muito interessante, né? E você vê que quem tem acesso realmente, né? Se você separar a população que está com acesso a tudo que está sendo disponibilizado em relação ao câncer de colo de útero, a gente não está tendo mais câncer de colo de útero nessa população. Está ficando para aquela população que ainda não tem um acesso adequado. Então, eu vislumbro que todo mundo tem acesso a tudo que já está sendo disponibilizado em relação ao câncer de colo de útero, e aí a gente consiga realmente eliminar o câncer de colo de útero. Acho que é possível. Do câncer de mama, eu também gostaria disso, né? Mas é muito mais difícil, né? Câncer de mama, câncer de ovário, é mais complexo, né? A questão dos mecanismos, né? Do aparecimento. Mas eu vislumbro cada vez mais diagnósticos bem precoces, né? Eu tenho pacientes que a gente fez cirurgias que não dá nem para detectar que fez a cirurgia, e o tratamento adjuvante foi radioterapia por 5 dias. Então, foi algo, assim, muito rápido, né? Então, você pensar, assim, que você vai mergulhar e vai prender a respiração e vai voltar em 5 dias, né? É muito... 5 dias contando, assim, o tempo de cirurgia, você espera 30 dias, faz a radioterapia por 5 dias. Então, eu vislumbro tratamentos cada vez mais... menos agressivos, né? Então, como a gente já vem vindo, né? A gente já vem, as cirurgias estão ficando menos agressivas, né? Então, não tem mais aquela mastectomia radical. Se a gente precisa chegar a uma mastectomia, a gente já tem uma reconstrução ali imediata. A gente tem a cirurgia oncoplástica. Então, eu vislumbro para o câncer de mama os diagnósticos bem precoces para toda a população, e isso impactando em tratamentos cada vez menos agressivos, né? Acho que isso é possível também. Eu queria te convidar para deixar uma mensagem para as mulheres que, de repente, acabaram de descobrir esse diagnóstico e vão ter que passar por essa jornada. O que você diria para elas, estando na diálise ou não, porque a gente sabe que pode acontecer, mas para se sentirem um pouco mais confiantes, de repente, o que você gostaria de dizer? Confiem em si mesmas, né, de que é possível, saibam que é difícil, né, mas é importante ter com quem contar, né, buscar acolhimento, não só do médico que está à sua frente, né, mas também com uma psicóloga, né, com outros profissionais, né, o acolhimento também da família, de amigos, de outras mulheres que também passaram por esse diagnóstico, né, e não deixar de viver, de olhar para os lados, de curtir, né, cada dia. É muito importante isso, e é difícil, né, e ser gentil consigo mesma também, né, ao mesmo tempo que eu falo não deixar de curtir, mas também abraçar os seus sentimentos, né, e deixar esse sentimento fluir, que realmente é um período difícil, mas com apoio, né, com os planos traçados, a gente consegue, né? E cada um tem uma história, né? Acho que a beleza, pelo menos, acho que da vida inteira, mas eu vejo muito essa beleza na área que eu escolhi, né? Não tem história igual a outra, não tem. Mas a gente consegue construir histórias aí bonitas, difíceis, porém bonitas, né? Então, eu tenho uma paciente que ela mandava mensagem para mim e falava assim: Priscila, me lembra o que você disse, me lembra que vai dar tudo certo, né? E é isso, ter uma firmeza, assim, de saber que vai dar tudo certo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Priscila, por ter vindo hoje dar essa mensagem para muitas mulheres, enfim, que estão nos assistindo.
independente de terem o diagnóstico ou não, diagnóstico crônico, mas especialmente para aquelas que já passam por muitas coisas e que de repente talvez precisem passar por mais isso. Conheço algumas mulheres do meu convívio que passaram pelo diagnóstico de câncer de mama estando na hemodiálise, e realmente é importante lembrar que, embora não seja fácil, é possível a gente construir ferramentas, descobrir ferramentas internas que às vezes estão guardadas, né? A gente vai descobrindo com autoconhecimento, com apoio familiar, de amigos, e que isso ajuda muito no prognóstico, no tratamento, e que é possível, e quanto mais cedo a detecção, né, o rastreamento, melhor o desfecho, né? Então, te agradeço muito por participar com a gente. Muito obrigado, Priscila, pela participação. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês. Esse foi mais um episódio do Rins em Pauta. A gente reforça para que todos mantenham o cuidado integral com a saúde, principalmente nesse mês, que procurem, façam sua rotina e lembre que quem tem a doença renal tem outras doenças também, a gente tem que sempre cuidar, né? É isso. Nos vemos no próximo episódio.